Olá pessoal, hoje excepcionalmente eu estou gravando esse vídeo à noite. Normalmente eu gravo de dia, né? E eu estou gravando hoje no dia 20 de janeiro de 2020 e agora são 7h30 da noite. Exatamente 7h30 da noite. Resolvi gravar esse vídeo até de forma antecipada, eu já estava com o apontamento pronto. Eu cheguei em casa hoje, fui dar uma volta com minha esposa no shopping e eu presenciei uma cena que me deixou bastante chocado. E como eu já tenho essa pauta de vídeo que eu quero compartilhar com vocês, esses sentimentos ainda estão em ebulição dentro de mim e eu quero dividir com vocês. Claro, orei antes, né, para que não vaze a alma, para que seja o Espírito Santo que fale através da minha vida para alcançar a sua vida. E hoje eu quero trazer um tema que eu tenho certeza, talvez você nunca tenha escutado. É um tema que não se abarca nos altares, é um tema que muitas vezes é omitido no nosso meio, embora seja algo muito presente nas nossas igrejas, presente dentro das nossas famílias, entre o nosso círculo de amizades e tantos outros locais que a gente acaba frequentando, né? Nós vamos falar hoje sobre preconceito. Né? E quando a gente fala em preconceito, a primeira coisa que a gente tem é preconceito do racial. Né? Então, primeira coisa para pontuar, eu tenho profundo respeito por todas as raças, por todas as religiões, por todo ser humano, porque todo ser humano merece respeito e Jesus morreu por todos nós. Morreu por mim, morreu por você, morreu pelos asiáticos, morreu pelos judeus, morreu pelos negros, né? Morreu pelos índios. Jesus morreu por todos nós, tá? Sem acepção de pessoas. E hoje eu tenho profundo respeito, então, né, por todo ser humano. Inclusive, é comum as pessoas chamarem, por exemplo, o negro, que é uma raça, de preto. Lá o preto. Não, gente, é totalmente errado isso. Quando eu escuto isso, eu intervenho. Né? Se eu vejo alguém tratando um negro dessa forma, meu irmão, para aí. Né? Negro é raça, preto é cor. Vamos separar as coisas? Eu fico indignado, meu sangue ferve por dentro, né? De ver esse desdém com as pessoas, esse desdém, essa falta de respeito com os seres humanos. Né? E hoje eu quero falar de uma outra forma de preconceito, né? Não é o preconceito racial, não é o preconceito sobre a sua condição sexual, né? Não é sobre homofobia, mas é sobre gordofobia. Sabia que existe um preconceito em nosso meio? Ainda que tentem fazer isso de forma meio velada, existe um preconceito muito a fundo, né? Muito enfático, muito empírico contra pessoas que estão acima do peso. Né? Eu prefiro chamá-los de pessoas que estão no sobrepeso ou obesos, né? Mas como o linguajar popular, né, que denigra essas pessoas, usa a palavra gordo ou gorda, eu vou fazer essas mesmas palavras dentro da minha retórica, dentro desse escopo de vídeo, para que você entenda o impacto que isso causa, né? Uma coisa é você falar para uma pessoa, poxa, você está acima do peso, outra coisa é você está gordo. Ou você é gorda. Isso acaba com a autoimagem da pessoa, isso destrói vidas, né? E às vezes nós temos uma posição muito simplista a respeito de quem está acima do peso. Ele está assim porque ele quer, ele está assim ou ela está assim porque é relaxado, porque não controla a alimentação. E aí vem 1000 sugestões daqueles que estão mais magros para ajudar aqueles que estão mais gordinhos. Você tem que fazer a dieta da lua, você tem que comer só espinafre, você tem que fazer isso, né? E, gente, tem pessoas que são magras de ruindade. Eu tenho uma cunhada, a Adriana, né? E ela é magra, né? Esposa do meu irmão Lércio. Ela é magra, ela pode comer um javali, ela não engorda. Então o biotipo dela é magro, né? Então ela nunca sofreu, evidentemente, um preconceito de gordofobia, né? Então na minha família, eu também não tenho histórico de ninguém obeso na minha família, né? Então eu nunca sofri esse tipo de preconceito, embora eu já tenha ficado obeso
por N motivos, por fatores emocionais, eu ganhei peso, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu cheguei a bater 102 quilos na balança e aquilo me assustou bastante, então fui fazer dieta, fui fazer academia, né? E atualmente eu tô com 90 quilos, né? Mas eu já cheguei a ter 85 quilos e 11% de gordura no corpo. Mas é claro, fruto, né, de uma alimentação mais saudável, né? Comia muita tranqueira e também fruto de muita atividade física. Atualmente eu não consigo fazer atividade física como eu fazia antes, eu tô meio desanimado. E eu não tenho fome, então não preciso nem tomar remédio para não comer, porque simplesmente eu não tenho fome, eu como por obrigação. Eu acho que é um aspecto emocional, evidentemente é um aspecto emocional, não acho, isso já foi confirmado pelo meu psiquiatra, pela minha terapeuta, então eu estou comendo atualmente como se fosse remédio, né? Como tem que comer a cada 3 horas, como alguma coisinha a cada 3 horas para manter a máquina funcionando, né? E pretendo, claro, retomar a minha academia, né? E vamos ver se esse mês ainda de janeiro eu retomo com mais cadência, né? Mas hoje eu quero falar sobre gordofobia, né? Então, mais uma vez enfatizando, eu não gosto de usar esse termo, gordo, mas eu vou usar como parte da retórica para que você entenda o impacto que isso causa nas vidas. Eu falo isso com muito temor diante de Deus e com muito respeito a você, tá bom? Que por um acaso está acima do peso e está sofrendo tanto bullying, tanta cobrança social, tanta gente vem olhar para você com maus olhos, né? Quer dizer, todo mundo dá risada daquela pessoa gorda que entala na catraca do ônibus, ou dá risada quando um gordo cai, mas não riem quando o magro cai, não riem quando o magro sofre um acidente. Se o magro pede um sorvete, por exemplo, num restaurante, ninguém fala nada. Se um gordo pede o sorvete, tá vendo só? É gordo, né? Tinha que ser, né? Então, esse preconceito social está muito presente nos nossos dias, ainda mais agora que o amor tem se esfriado. E o mais curioso é que esse tipo de preconceito se estende às nossas igrejas, né? Está nas nossas igrejas, está nas nossas famílias, tem familiares que debocham daqueles familiares que estão acima do peso, debocham, depreciam, criticam, fazem julgamentos precipitados. Eu acho isso um grande absurdo, né? Amigos fazem isso também, no tom de brincadeira, mas essas brincadeiras ofendem, sabe? Quem está machucado, quem está com a ferida ali, quem tá já se sente mal com o próprio corpo, se sente mal diante do espelho, e você faz uma brincadeira pejorativa, aquilo ali ofende, aquilo ali magoa, aquilo ali faz com que a pessoa possa entrar num quadro depressivo. Em casos mais graves, essas pessoas podem até mesmo tirar a própria vida, né? Então olha o tamanho da responsabilidade que recai sobre nós por lançar palavras. As palavras, elas podem promover guerras, podem promover a paz, podem dar estímulo para as pessoas, entusiasmo, mas também podem destruir vidas, né? Então preste atenção nesse vídeo, que eu tenho certeza que se você não faz parte desse grupo de pessoas que estão acima do peso, se você faz parte, é importante ouvir. E se você não faz parte, é importante que você ouça também para aprender como lidar com essas situações de acordo com a palavra, tá bom? De acordo com a Bíblia. O que um cristão deve fazer? Qual é o exemplo que o cristão tem que dar para esse mundo tão corrompido, com esse mundo que os valores estão tão contaminados, né? O que o cristão deve fazer? Vamos nos espelhar em Cristo, tá bom? Então, gordofobia é uma forma de preconceito, tá? É um preconceito às pessoas que estão acima do peso. E hoje em dia, mais da metade, pasmem, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Ou eles estão na faixa de sobrepeso ou na faixa de obesidade. Brasileiros. Quando a gente expande essa estatística para o mundo inteiro tem 2 bilhões, sim, você ouviu direito, 2 bilhões e 200 milhões de obesos no mundo ou pessoas com sobrepeso. Ou seja, 1/3 da nossa população mundial está acima do peso. Então, não é demônio, né? Nem sempre relaxo, né? Então nós vamos entender um pouco melhor isso daí. Esse número também, essa estatística, também inclui crianças, tá? Um estudo
global feito pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, a sigla é IHME, é uma sigla em inglês, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que 2,2 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, ou 30% da população mundial, tem sobrepeso ou obesidade. Então eu estou pautado aqui, ancorado num dado estatístico verdadeiro, tá bom? No estudo verdadeiro, eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? E ainda há quem diga isso, que é pior ainda, quem venha falar de esse preconceito, venha falar com deboche, com desdém sobre essas pessoas que passam essa dificuldade, porque não é fácil, tá bom? Você tem sobrecarga articular, você tem dores nas costas, a minha esposa, por exemplo, ela tem fibromialgia, é um outro agravante também, né? Tem dores de cabeça, tem o preconceito social, então assim, não é fácil, não é fácil encontrar roupas, né, para pessoas acima do peso no Brasil. Nos Estados Unidos você ainda encontra, né, mas no Brasil é mais difícil você encontrar, né, e às vezes essas lojas, eu já entrei várias vezes, né, para comprar roupas, ou para minha esposa ou para outras pessoas, plus size, né? Mas só tem gente magrinha atendendo. Aí imagino que alguém que está acima do peso fica constrangido em entrar numa loja dessa, né? Porque fica aqueles olhares, né? Então, eu acho que a gente deveria ajustar um pouco isso também, né? Então, ainda há quem ouse falar sobre esse tipo de preconceito de maneira jocosa, pejorativa, agressiva, nos próprios altares, na igreja. A igreja que deveria ser um celeiro de amor, né? E o que as pessoas estão fazendo, né? Um celeiro de amor, de acolhimento, né? E muitas pessoas estão falando, mas eu vou destacar duas que me chocaram demais. Eu já escutei de tudo na minha vida, em 21 anos de ministério, mas essa situação me deixou realmente estupefato, porque eu vi duas pastoras que eu conheço, né? Melhor, conheci mais para trás, né? Num passado relativamente próximo, e elas eram mais centradas, eram mais equilibradas, né? E de repente deram uma surtada aí, e tanto uma quanto outra, as duas são bem conhecidas, as duas têm bastante mídia em cima delas. Eu não vou citar nome, evidentemente, por uma questão de ética, eu apenas vou orar para que Deus e o Espírito Santo toquem no coração delas, para que elas possam retificar o que elas falaram, né? Para que elas possam corrigir a tamanha bobagem que elas estão falando, usando o altar para isso. O altar é um local feito para que você exale o perfume do amor de Deus. É um local onde você deve adorar a Deus, onde você deve passar os preceitos cristãos, onde você deve trazer ensino e direção ao povo. Não é um local para você usar para depreciar as pessoas, para ofender as pessoas, para denegrir as pessoas, porque é muito fácil falar, né? O negócio é viver na pele, você não sabe como é que essas pessoas vivem, quais são as dificuldades que elas passam, né? Então, essas duas pastoras chegaram a falar, tanto uma quanto outra, né, falaram que as pessoas gordas, né, e que estão acima do peso vão para o inferno, e afirmaram isso categoricamente, vão para o inferno. Elas não deram nenhuma lacuna para isso, ou seja, elas julgaram, sentenciaram e condenaram sem o maior pudor, né? Elas não colocaram alguma coisa, se de repente mudar de direção, se emagrecer, não. Vai para o inferno, assim, simples assim. É fácil julgar, né? É fácil jogar as pessoas num canto, né? Depreciar as pessoas. Só que essas mesmas pastoras que falaram isso, e eu conheço os bastidores, fizeram verdadeiras atrocidades. Eu vou até me dar o direito de omitir o que elas fizeram, porque se eu falar, se eu der esse spoiler, você vai identificar quem é, né? E eu não quero lançar peso, acho que não é essa forma da gente combater o bom combate, não é denegrindo o irmão, mas eu quero ressaltar o que foi falado, minha luta é contra o pecado, não é contra as pessoas. Mas essas duas pastoras, tanto uma quanto outra, né, acabaram fazendo coisas hediondas nos altares e, enfim, são magras, né? Mas o que adiantou ser magra? Fizeram tanta palhaçada por aí, então eu me reservo o direito de não falar quem são, mas e se eu dissesse o que elas fizeram, você facilmente identificaria. Uma dessas pastoras disse que as pessoas gordinhas são gordinhas porque querem, porque falta fazer jejum. Então, se elas jejuassem mais, elas não seriam gordinhas. Então, é falta de espiritualidade, segundo uma dessas pastoras, né? Então,
Eu quero lembrar que Deus vê o coração, Deus vê o seu coração, Deus vê o meu coração, né? E Ele não vê o seu peso. Deus não está olhando o ponteiro da sua balança, mas Ele olha o seu coração. Esse é o medidor para Deus, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos deixar a palavra falar, né? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, tá? Não considere a aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, né? O Senhor não vê como o homem vê a aparência. Nós somos tão limitados, né? A gente vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Então, às vezes, dentro de um corpo obeso, tem um coração lindo, um coração de ouro, um coração amoroso. O pastor Zitti, que foi usado no meu processo de libertação, conto isso na série Filho do Fogo, a gente deu o nome de Brint. Ele era uma pessoa acima do peso, né? Ele era gordinho, mas ele tinha um coração maravilhoso, era um pastor tremendo, cheio de amor de Deus e com uma unção extraordinária, maravilhosa. Então, se eu fosse julgá-lo pela aparência, né? Se eu fosse um preconceituoso, talvez eu nem me desse a oportunidade de conhecê-lo, e foi um privilégio e honra conhecer esse homem de Deus, né? Então, Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração, tá bom? Então, primeira coisa para vocês, vê o coração, né? Mas existem pessoas que julgam e vai para o inferno. Julgam, sentenciam e condenam. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso, sobre quem julga? João 7:24 diz assim: não julguem apenas pela aparência. A gente julga pela aparência. Se a gente fosse julgar João Batista se vestia com pelos de camelo, cinto de couro, morava no deserto e comia gafanhotos com mel. Quer dizer, para os padrões de hoje, João Batista era um mendigo, né? Mas naquele tempo, Jesus ainda fala: não há profeta maior nascido de mulher do que João Batista. Então Deus vê o coração, não a aparência, né? Não a aparência. Eu lembro quando comecei a ministrar seminários pelo Brasil, por uma questão de respeito, né? Eu ia de terno e gravata. Só que eu não tinha grana para comprar terno e gravata. Então eu tinha um terno puído, uma gravata, uma camiseta e um sapato que já estava quase furando. Então era meu uniforme de seminário. E até que chegou um dia, um pastor falou para mim, poxa, por que você tem que vir assim, terno e gravata? Deus está pouco se lixando. Esse povo que está aqui, ele não quer ver alguém de terno e gravata, porque terno e gravata o político também usa, e olha só o caráter deles, né? Deus, ele quer que essas pessoas estão aí para ouvir a palavra de Deus. E não importa como você se vista, você pode estar vestido com pelo de camelo, né? E você vai ser grande diante do Senhor. E aquilo me fez pensar, e eu comecei a ir à vontade, como eu ando na minha casa, né? Porque passa a ser uma extensão da minha casa, vocês são uma extensão da minha família. Então eu ia de camiseta, calça jeans, tênis, e os seminários foram sempre muito abençoados, né? Então, Deus vê o coração, não vê a aparência, né? E essas pessoas que julgam, né? Então, outras coisas aqui. Então, João 7:24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É a Bíblia que diz. Não julguem pela aparência, tá? Se é gordo, se é magro, se é amarelo, se é negro, se é índio, né? Se é europeu, não importa o que seja, né? Deus vê o coração. Outro texto. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Prestou atenção? Você que julga aí? Quem fala mal contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei e não está cumprindo, mas está agindo como juiz, né? Há apenas um legislador, né? E é um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? E essa pergunta eu falo para você, que julga todo mundo, que determina que vai para o inferno, que fala um monte de abobrinha. Quem é você para julgar o seu próximo, né? Quem é você? Quem somos nós? Quem julga é Deus, meu irmão. É Deus que julga, não me cabe a julgar. Eu já falei mais de uma vez em vídeos, na minha rede social, eu tenho um grupo bastante heterogêneo de pessoas, eu sigo o Sheik Rodrigo, um amor de pessoa, uma pessoa simples, humilde, sábia, né? Que eu tenho profunda admiração e eu espero que um dia Deus me dê a laura e a honra de poder conhecê-lo pessoalmente. Sigo também o Rabino Dudu, né? Não tenho problema nenhum em seguir um rabino, né? Sigo o Padre Fábio de Mello e aprendo muito com ele, com a sua simplicidade, com a sua verdade. E claro, sigo também outros que anunciam o evangelho cristão também, da mesma forma, né, que eu também anuncio, como o Paul Washer, o David Wilkerson,
um Caio Fábio, que eu tenho admiração, sei que talvez você não goste do Caio Fábio, mas ele me ajudou num momento de grande dificuldade, eu sou eternamente grato por ele. Ele foi o único que ligou para mim depois que eu perdi meu filho. E olha que eu conheço pastores para esse Brasil, viu? Então, sabe, quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar? Né? Isso está em Tiago, capítulo 4, de 1 a 12. Aí continua, outro texto. Vocês julgam por padrões humanos. Você julga pela aparência. É gordo, é magro, é velho, é feio. Então, não é de Deus, né? Vocês julgam pela aparência, vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, Jesus dizendo, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. João 8, de 15 a 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Entenderam? Entenderam você aí? Que às vezes está enfrentando uma obesidade, não está conseguindo emagrecer? Eu vou te explicar as causas disso, tá? Está lutando contra a balança. Então, portanto, não permito que ninguém julgue você pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem. E com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Isso está em Colossenses 2,16. Então, são pessoas que olham o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está nos olhos deles, né? Então, vamos dar um breve passeio aqui pela história, tá bom? Na cultura da antiguidade, e isso remontou até mesmo à Idade Média, né? Os banquetes. Então, os romanos, eles faziam grandes banquetes, né? E esses banquetes que a Roma antiga fazia eram verdadeiras demonstrações de status, de prestígio para a sociedade. Tinham direitos aí à orgia, né? Como Calígula. Calígula foi o cara que mais surtou no Império Romano, né? Então tinham direitos a orgias, a figurino requintado, anfitriões imperiais, comida. Muita comida, vocês nem imaginam como eram os banquetes medieval. Era costume servir, por exemplo, no mínimo 7 pratos diferentes. E para aguentar comer tudo isso sem fazer desfeita, não restava dúvida. Eles vomitavam para se empanturrar de novo. Vomitavam. Havia até mesmo escravos específicos somente para desempenhar esse trabalho. Eles tinham a função de inserir penas de pássaro na garganta do patrão para provocar o vômito e depois limpar a sujeira, que ficava ali mesmo, por baixo da mesa no chão. Em alguns casos, né, existiam também os vomitódromos, é isso mesmo, vomitó. Local que você ia não era o banheiro, era no vomitó. As pessoas iam lá para soltar o ugo, caber mais comida. Isso sim é o glutão. Tá? Esse é o glutão que a Bíblia condena, tá bom? É esse aqui que eu estou falando, esse aqui era o glutão. Ele vomitava para comer mais, ele era guloso, era o pecado da gula, tá bom? Então, naquela época, comer deitado também era um ato que determinava a sua condição social abastada. Então você comia deitado como se fosse num divã e aquilo remetia que você tinha uma condição social muito nobre, né? Apenas os menos afortunados e os escravos comiam sentados. Além disso, trajes específicos, penteados, joias eram obrigatórios para aqueles que desejavam expor a própria riqueza. Era uma fogueira de vaidades, ostentação, né? Durante a Idade Média, os senhores feudais promoviam também grandes banquetes que iniciavam pela manhã e duravam por muitas horas. Já os senhores feudais, eles não deitavam, como os romanos, né? Não era o prestígio social deles comer deitado, mas eles comiam sentados. E também tinha o vomitório, do mesmo jeito, tá? Participavam desse momento o senhor do castelo, a sua corte, convidados mais importantes. Na época, comer bem era um sinal de prosperidade, de poder, de fartura, de ostentação. Só que eles se empanturravam. Aí entra a gula, tá? Nesse caso aqui é gula. Os valores nossos de beleza, eles mudam com o tempo, né? Então, naquela época, comer deitado era chique. Por exemplo, né? Hoje os nossos valores mudam também. Os quadros mais antigos mostram que as mulheres mais rechonchudinhas, mais gordinhas, era o padrão de beleza, né? Pega uma escultura, um quadro mais antigo, você vê que as mulheres mais gordinhas eram as ideais ali, os padrões de beleza, como diz os árabes, é a mulher que enche a cama, né? Então era isso que eles gostavam, era o padrão de beleza da época, né? Era o modelo de perfeição daquela época. Se a gente observar também as obras de arte, o que é obra de arte hoje? Eu posso
posso considerar a obra de arte como uma pintura da Mona Lisa. É uma obra de arte. Para qualquer ângulo que você olhe, a Mona Lisa, ela está olhando para você. É muito louco esse negócio, né? Não sei como é que conseguiu pintar dessa maneira, né? As pinturas de Michelangelo, as obras de Shakespeare, as composições de Mozart, isso sim, são obras de arte inequívocas, incontestáveis, né? Só que hoje, esse valor de arte está sendo deformado em nosso meio. Quero mostrar para vocês como esses valores mudam, né? Foi feita uma amostra, eu vou pôr aqui a imagem, uma xícara, né, e um pires e uma colher, tudo coberto de pele natural. Garantiu fama mundial a um artista surrealista na Suíça, em 1936. Olha a porcaria que eles chamam de arte. Olha aqui a imagem, né? A composição virou um clássico do surrealismo e dadaísmo, pois combina o que é incompatível e desafia o senso comum, né? Então, atualmente, essa obra está no Museu de Arte Moderna de Nova York. E pelo visto, os anos passaram, né? E sem que essas peças sofressem ataque de insetos. Assim, caso essa peça absurda, ridícula, feia para burro, fosse leiloada, a obra certamente renderia milhares de dólares por uma porcaria dessa, né? Quer ver algo pior? Quando a gente imagina, não tem nada pior e vai chamar isso de arte. Sim, tem pior. Presta atenção. Cocô de artista. Já ouviu falar disso? Cocô de artista. É um artista italiano chamado Pedro Manzoni. Eu vou pôr aqui a imagem da latinha, dessa latinha, eu vou contar o que tem nessa latinha. O artista conceitual italiano afirmou que o seu projeto baseia-se na crença de que os compradores só gostam de merda. Me perdoe a palavra, mas eu estou simplesmente replicando o que ele disse, tá bom? Os compradores gostam de porcaria, gostam de cocô, então bora vender cocô para os compradores. Acredite-se, cada uma das latas numeradas vão de 1 a 90, justo 9, né? 90 latinhas, contenha 30 gramas de fezes do próprio Manzoni, do próprio artista. Então ele acumulou 30 gramas de fezes em cada latinha e vende essas latinhas. E diz que isso é arte. 90 latinhas de cocô, pura arte. Né? Imagina a hora que abrir essa latinha, né? Mas segundo um colega dele, o artista Agostino Bonalume, né, os frascos possuem apenas gesso, mas acho que ninguém abriu para ver se é gesso mesmo, né? Isso daí talvez fosse só para despistar. Eu acho que é o cocô dele mesmo, né? As inscrições em italiano são inscrições feitas em italiano, inglês, francês e em alemão, dizem merda de artista, é o que está escrito, tá? Merda de artista, contendo 30 gramas e conservada naturalmente. Está aqui a imagem da latinha. Foi produzida e embalada em maio de 1961. Imagina a hora que abriu uma coisa dessa, né? Vai usar como? Como patê? Não. Né? Quanto ao custo, inicialmente o preço era o mesmo de uma barra de ouro com a mesma massa, 37 dólares. Isso na época, em 1961. Mas em 23 de maio de 2017, pasmem, 23 de maio de 2017, uma das latas foi vendida por 124 mil euros num leilão. 124 mil euros por uma lata de cocô, né? Misericórdia, né? Foi 124 mil euros. Foi vendido num leilão em Sotheby's, né? Em Sotheby's, né? Aí a gente observa também uma pintura. Eles chamam isso de pintura, na verdade é um monte de rabisco. Essa pintura, que eu vou pôr aqui para vocês, lembra uma série de garranchos feitos por crianças, né? É uma folha de papel que alguém está testando a caneta, você rabisca. E isso virou arte, é arte. Vê como nossos valores mudam, né? Mas aparentemente os verdadeiros conhecedores das belas artes enxergam algo muito maior, né? Ao contrário, como seria possível explicar o fato de que o quadro sem título tenha sido arrecadado por 70 milhões de dólares. Compraram essa porcaria por 70 milhões de dólares. Eu estou pensando em fazer um borrão qualquer, cuspir no quadro, melecar tudo e dizer que é arte e vender por 50 milhões de dólares, né? Olha só como você pode ganhar dinheiro. Fica a dica aí, hein? Então, foi arrecadado por 70 milhões de dólares num leilão em Sotheby's, realizado em 2015. Tem uma outra obra de arte, essa daí é surreal, eu preciso mostrar para vocês, é chamado A Fonte, de Duchamp. Duchamp é o cara que produziu essa grande obra de arte, A Fonte, né? E olha só,
Então, quando você vai notar, vou pôr aqui a fonte. A fonte nada mais é do que o mictório, né? Para quem nunca foi em banheiro masculino, é o local onde os homens urinam, né? O urinol, ou chamado também de mictório. Está lá no banheiro masculino. Então, ele simplesmente pegou o mictório, né? Colocou em cima de uma mesa e fez a assinatura dele lá, R. Muth. R-Muth, pronto, virou uma obra de arte. Gente, um mictório é a mesma coisa que você colocar uma privada, um bidê e dizer que aquilo é arte. Você faz uma assinatura e pronto, arte, arte. Né? Pode parecer incrível, mas o objeto foi reconhecido como a melhor obra de arte da sua época, sendo considerado de grande importância para a arte do século XX. Tá vendo só como os valores estão deformados? O próprio artista reagiu à popularidade de sua criação, dizendo o seguinte: joguei na cara dos tolos uma estante com um mictório e agora sua perfeição estética é admirada. Ainda tira onda da gente, né? O original da fonte, ou seja, esse mictório, desapareceu. Acho que alguém não suportou, quebrou a porcaria, né? Mas acredita-se que ele tinha, então, ou quebrou, foi jogado fora, mas uma das cópias, tinha uma cópia, né, da obra, foi vendida em 1999 num leilão em Sotebe. Sabe por quanto compraram um mictório? Simplesmente com a assinatura do cara, sem nada, sem pintura, sem grafite, sem nada. 1.700 milhões de dólares. Você ouviu direito, 1.700 milhões de dólares. Eu estou pensando em leiloar minha privada. Privada ungida do Daniel, se vocês quiserem. Eu tenho um trono sagrado, a gente pode negociar o preço, tá? Mas tem que o lance mínimo é 1 milhão, tá bom? 1.700.000 dólares, misericórdia, por um mictório, por um urinol, né? Então, assim, o nosso olhar de belo, o nosso olhar que referencia beleza, ele muda. Então, ele é muito relativo, subjetivo. Tem pessoas, né, que admiram as mulheres mais gordinhas, né? Admiram as suas formas, né? Então, e o homem também. Tem mulheres que se casam com homens mais obesos, porque elas não estão olhando para a aparência apenas física. Elas olham além daquilo, vê a inteligência, vê se a pessoa é engraçada, vê a cultura. E tem tantas coisas, né? O Stephen Hawking era uma pessoa que não tinha, no seu estado mais avançado da sua doença, ele não tinha característica de uma beleza, né? Mas ele se casou. Né? Se casou e teve filho até. Então, a pessoa, interesse. Olha, nem sempre é interesse. Às vezes é amor mesmo. Amor pela mente, a paixão pelo que a pessoa é, né? Porque o nosso corpo deteriora, tudo isso aqui apodrece. Esse meu corpo aqui vai embora. Ele vai apodrecer, eu vou envelhecer, vão ficar rugas nele, eu vou engordar, né? Vai crescer a orelha, né? Que a pessoa fica velha. Na verdade, você perde massa óssea, né? O seu crânio diminui e como a orelha é cartilagem, o nariz é cartilagem, dá a impressão que a orelha cresceu, o nariz também. Isso vai acontecer comigo, o dente cai, né? Você fica com unha encravada, furúnculo, né? Faz parte, a gente deixa de enxergar direito, tem que usar óculos, então nós vamos envelhecer. Mas normalmente as pessoas que vivem mais tempo juntas, chega um tempo que elas não estão mais juntas apenas pelo sexo, apenas pela beleza, elas estão juntas porque elas se amam, porque elas gostam da companhia uma das outras, gostam da inteligência, da alegria, da parceria. São valores nobres, que esses valores o tempo não pode furtar. Então, quando você julga uma pessoa precipitadamente porque ela está acima do peso, você está cometendo um grave erro e perdendo uma grande oportunidade de conhecer, quem sabe, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, sensível, excepcional, né? Então, não julgue pela aparência, né? Isso é tolo, isso é coisa dos tolos, né? E, inclusive, essas mesmas pastoras que eu citei no vídeo, né, também falou que os pastores, inclusive não falou só de ovelhas, mas pastores, pastor que é gordo ou pastora que é gorda, também não combina com a liderança espiritual. E esses pastores que estão acima do peso e pastoras também vão para o inferno. Simples isso, né? Deus olha o coração, Deus está vendo o coração. E essas pastoras estão julgando, e a Bíblia diz para você não julgar. Então eu acho que quem vai para o inferno são elas, e não aqueles com quem elas apontam o dedo, né? Vamos voltar então à nossa pauta aqui. Aqui nós entendemos que a beleza, ela não tem forma, né? Ela pode variar, ela pode mudar de acordo com o tempo, de acordo com a época, de acordo com o olhar de quem vê, né? Então, ainda que insista num gesto claro de ignorância e totalmente sem amor, de dar forma
a beleza, dar forma à beleza, definir o que é belo e o que não é belo. Nós não temos essa capacidade. Às vezes o que é feio para mim é belo para você e vice-versa. Um cheiro de um perfume para mim às vezes me agrada e para você não agrada. Não vamos agradar a todos. Nem Jesus, a expressão máxima do amor, majoritária do amor, agradou a todos. Nem Jesus agradou. Então nós também não vamos agradar, né? Então, vamos ver mais um texto aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, está falando de Jesus. Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, né? Isaías 53:2. Então aquela ideia que você tem, estereotipada, aquele arquétipo de Jesus, olho azul, pele clarinha, ele nasceu na Judéia, né? Ele era judeu, então ele tinha pele mais escura, o sol era mais forte, né? Com aquele cabelo liso, de chapinha, aquilo ali não é verdade, tá? Aquilo ali foi uma imagem para deixar a coisa mais semântica, mas a Bíblia já fala, né, que ele não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Mas o que atraía as multidões para Jesus? A oratória dele, o amor dele, isso que atraía, né? Porque a beleza passa, né? Então, essas pastoras que afirmam que todo crente gordo vai para o céu, são palavras delas, tá? Então não são minhas, eu quero que também não sejam suas. E inclusive elas utilizam para afirmar e para fundamentar essa afirmação esdrúxula, elas chegam a dizer que obesidade é o resultado de gula, e gula é pecado, né? Um pecado capital, né? Na Bíblia é pecado. De fato, quando a gente falou ali dos romanos, os banquetes romanos, que comiam até vomitar, tinha o vomitório, aí é gula, aí eu entendo que é gula, não é doença, eles estão comendo por gula, né? Comendo exageradamente, aí é gula de verdade, tá bom? E o que as pastoras dizem? Vou ler um texto, uma frase de uma dessas pastoras, tá? As pessoas, quando se convertem, têm ilusão e se esquecem que somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito. Então, somos um espírito humano, onde o Espírito Santo vem morar quando se batiza. Nós possuímos uma alma, que é a mente, e possuímos um corpo. A carne, um corpo. A carne é o quê? O corpo, ok, entendi. A junção do corpo e da alma juntos formam a carne, que milita contra o espírito, declarou essa pastora. Então ela está alegando que se você está acima do peso, você está profanando o seu corpo, está profanando o templo. Então, muito cuidado com as palavras, tá? Porque não é tão simplista assim, viu? Nem sempre as pessoas são gordas porque querem. Tem N causas, isso é multifatorial, tá? Eu quero explicar isso para vocês. Então, gordofobia, meus irmãos, é verdade, viu? Não é piada, talvez você já tenha passado por preconceito disso ou conhece alguém que passou ou que passa. Eu conheço pessoas que passam e às vezes elas choram profusamente quando são atacados ou são agredidas, quer seja na rede social, quer seja pela família, quer seja pelo próprio cônjuge, né, que deprecia, você é gorda, você é feia, ou vice-versa, né? Então isso machuca demais, né? E como é que nós vamos ser cristãos se em vez de ajudar essas pessoas a melhorarem, a incentivar, apoiar, abraçar e acolher, a gente simplesmente a deprecia, faz chacota? Quer dizer, isso não é cristão, nós estamos há anos-luz de sermos cristãos, né? Então, se partisse do pressuposto, por exemplo, que uma pessoa é gorda porque ela simplesmente quer ser gorda, e nós estaríamos excluindo todas as outras possibilidades que podem causar obesidade, como, por exemplo, hormônios, genética, problemas de saúde, etc. Se você ainda tem essa dúvida, você precisa prestar mais atenção no que acontece ao seu redor. Gordofobia, essa nomenclatura dada a todo ato, a definição, tá? Gordofobia é uma nomenclatura dada a todo ato preconceituoso e discriminatório direcionado a pessoas com excesso de peso ou obesidade. Sim, isso existe, né? E é considerado crime, tá bom? Porque você está como você ser homofóbico, como você ser racista, gordofóbico também. O que leva uma pessoa então a ganhar peso, né? Nesse momento a sua mente talvez esteja formulando a seguinte resposta: essa pessoa provavelmente não se cuidou, é uma pessoa preguiçosa, relaxada, uma pessoa que não liga, que não tem vaidade, né? E tem gente aí que come por ser glutão, fato, lembrando lá do caso da Idade Média que eu citei. Né? Mas as estatísticas nos mostram que esses que estão obesos,
né, nos dias de hoje, né, porque querem ser obesos ou porque não ligam por serem obesos, são uma minoria. A grande esmagadora maioria não quer estar acima do peso, mas elas têm outros fatores que corroboram para que elas ganhem peso, para que elas economizem energia, economizem a gordura e acaba gerando obesidade. Por exemplo, quem tem depressão, você sabia que, é claro que ninguém quer estar deprimido, né? Mas quem tem depressão, e depressão é uma doença, é um desbalanço neuroquímico dentro do cérebro, aí fica a dica para você dar uma olhadinha no diário do Michael, você vai entender um pouco melhor o que é depressão. É uma doença, depressão é uma doença, como vício em pornografia, como vício em drogas, né? Então talvez você seja gordofóbico e eu vou te explicar o porquê. Há dezenas de causas que podem causar o aumento de peso, né? Hormônios, genética. Se você tem dois pais, os dois são obesos, você tem 80% de chance de ser obeso. Se você só tem um pai ou uma mãe que é obeso, você herdou um patrimônio genético, uma predisposição de 40% de ser obeso. Se os dois são magros, ainda assim você tem uma chance de 10% de se transformar numa pessoa obesa. Então tem a predisposição genética também, o patrimônio genético que você carrega, né? E por mais que você tente fazer dieta, né, você faz aquele efeito sanfona, você não consegue nunca estar dentro do padrão de beleza que hoje a sociedade dita. Então você vai ser sempre mais gordinho mesmo, né? Hormônios, problemas de saúde, possíveis sequelas referente a tratamentos e uso de medicamentos, transtornos depressivos e emocionais. Existem medicamentos que é usado para depressão que engordam. O efeito colateral do medicamento é engordar. Minha esposa ganhou bastante peso quando teve que retomar as medicações, né, depois com a perda do nosso filho. Ela já estava curada da depressão. A gente falou isso em Alerta Geral. E ela fez tratamento durante muitos anos, acho que mais de 15 anos, descobriu, né, a dosagem certa, estava compensada, e num dado momento Deus curou pela força, pela vontade dele, mas quando perdemos o nosso filho, e mesmo antes, quando ele já estava doente, adoecido, a gente sofreu muito com isso, então ela voltou a ter quadros depressivos e voltou a tomar medicação, e com isso ela ganhou peso também. Então, por exemplo, a quetiapina, embora não seja um antidepressivo, ele é mais um antipsicótico, mas ele atua como coadjuvante dentro dos remédios antidepressivos, é sempre um coquetel, né? A quetiapina te dá fissura por doce, né? Então você acaba engordando, e muitos antidepressivos te engordam. Aliás, a grande maioria dos antidepressivos tem como efeito colateral engordar, tá? Então, se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos pré-julgando as pessoas, estamos sendo sim preconceituosos, né? Isso é gordofobia, preconceito, né? Os preconceituosos, eu quero adiantar, não herdarão o reino de Deus, tá bom? Na época de Jesus também havia preconceito. Havia preconceito com a mulher samaritana, com os leprosos, com os coletores de impostos. Jesus rompeu todas essas barreiras, quebrou os parâmetros de preconceito, ele abraçou a todos. E o significado de gordofobia é um substantivo feminino, aversão a pessoas gordas. Tem gente que tem isso, né? Que se efetiva pelo preconceito, intolerância e pela exclusão dessas pessoas, né? Às vezes, uma pessoa porque está acima do peso, nem sequer é admitida numa empresa, nem passa na entrevista. Isso é preconceito, né? Isso é preconceito e acho que as nossas leis garantem isso, esse direito de você participar de processos seletivos de igual para igual, tá? Gordofobia é quando você diz que uma pessoa magra é uma pessoa normal e uma pessoa gorda é uma pessoa normal. Isso você está sendo preconceituoso. Gordofobia também acontece quando você ri de alguém que não passa na catraca de um ônibus, ou quando você diz que ela está comendo gordice ou fazendo gordice, quando você come uma guloseima ou uma comida relativamente calórica. Gordofobia é quando você diz que alguém tem um lindo rosto, mas precisa emagrecer e anula todas as qualidades daquela pessoa. Simples fato dela estar acima do peso. Provavelmente você já teve alguns desses pensamentos, né? Ou se expressou de maneira indevida em relação a uma pessoa acima do peso. Agora, talvez você esteja se perguntando, né? Então eu sou uma pessoa gordofóbica ou apenas eu não tinha informações sobre isso? Apesar de saber que o ser humano é bastante cruel, e por ter uma necessidade obscura, o ser humano tem um sentimento, muitas vezes, que parte em busca de uma autoafirmação.
Então, aquelas coisas, pessoas que não são, criticam as quem são. Então, de repente, se alguém está se destacando e essa pessoa está acima do peso, é um gordinho, está se destacando na pirâmide social, você vai atacar aquela pessoa. Ou aquela pessoa é mais divertida, é mais alegre, é mais feliz, está tendo mais pessoas à volta dela, você ataca aquela pessoa. É uma maneira de autoafirmação, né? Então, quem não tem, critica quem tem. É bem a questão do crítico. Eu vi esses dias um banner que um crítico, né? Acho que não sei se foi de que revista que foi, ele tem acho que 54 anos. E ele falou que Sylvester Stallone, com 73 anos, ele está todo deformado. Se eu achar a imagem, eu vou por aqui. Todo deformado. Aí você vê, né, o Sylvester Stallone está em forma, aos 73 anos está perfeito. E o crítico, quem é o crítico? Um cara decrépito, acabado. Nem parece que ele tem 54 anos, parece um homem de 80, né? Então, ou seja, é autoafirmação, está muito claro isso, né? Precisa humilhar o outro, apontar os defeitos do outro para ele se sentir melhor. Né? E aí criamos um estigma, né, de que a pessoa mais obesa é uma pessoa problemática. Né? Então vamos ver o que a palavra diz. Provérbios 23, 21. Pois os bêbados, os glutões, tá bom? Que é porque você quer, se empobrecerão e a sonolência virá de trapos. Outro texto, está em Provérbios 23, 21. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é perdição, tá bom? E o seu Deus é o estômago. Aqui sim, são pessoas que acham que comer bem é glamorizar e tudo mais, né? O glutão, tá bom? Não é o obeso involuntário, né? E tem orgulho do que é vergonhoso, Às vezes as pessoas têm orgulho de criticar os outros, né? De ofender, de denegrir. Né? Eles só pensam em coisas terrenas, não tem tanto crente assim pensando em coisas terrenas, né? Pensando em prosperidade, unção, vitória, poder, são coisas terrenas, né? Mas ao citar o estômago, ele também está se referindo aos glutões, que eu falei lá na antiguidade, na Idade Média. Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imortalidade. Mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. 1 Coríntios 6, de 12 a 13. Esses textos nos fazem entender que há gordos glutões, por força de vontade, né, e que a gula, sim, é pecado. Porém, nós não podemos generalizar, porque isso aqui é uma minoria, tá? E o que disseram para Jesus? Sabe o que Jesus ouviu? Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Ou seja, João Batista, que jejuava e não bebia vinho, os fariseus diziam que João Batista tinha demônio. Aí veio o Filho do Homem, veio Jesus, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão. Jesus era comilão, né? E beberrão, bêbado comilão, amigo de publicanos e pecadores, né? Está em Mateus 11, de 18 a 19. Se nós observarmos os aspectos médicos que podem levar à obesidade, nós sabemos que o estresse pode provocar ganho de peso. E ser obeso também pode gerar estresse, tá? O estresse pode causar ganho de peso. Então, por isso, descansa no Senhor, basta cada dia o seu mal, prova daquela paz que Jesus nos dá que transcende o entendimento, né? Então, muitas vezes a pessoa pode sofrer um trauma, né, uma baixa autoestima, pode sofrer um bullying e, na maneira compensatória, ela acaba comendo para preencher aquele vazio, né? Então, isso é um distúrbio emocional que a pessoa está tendo, tá? Ela não está fazendo aquilo porque ela quer engordar, mas ela para preencher o vazio de um trauma, né, de uma baixa autoestima, de um bullying que ela sofreu, né? E acabam desenvolvendo obesidade, né? A pressão social também, para que você se mantenha nos padrões, tem muita pressão social para que você se mantenha nos padrões que a sociedade exige. Eu vi a matéria da Cleo Pires, por exemplo. A Cleo Pires entrou numa fase de compulsão alimentar, ela ganhou peso porque a indústria queria que ela sempre fosse magra. Tinha que fazer dietas terríveis, né? Às vezes tem modelo que come só alface, depois desmaia na passarela, né? Para poder cumprir a agenda ali, né?
Então, a baixa autoestima associada com zombaria de pessoas sem sabedoria, inclusive vindo da própria família, né, acaba muitas vezes comendo para preencher o vazio. É uma fuga através do prazer da comida, né? Os antidepressivos, quero ressaltar, também têm efeitos colaterais e podem causar ganho de peso, mas entre o ônus e o bônus, entre você ser um gordinho feliz e um magro triste, depressivo, com tendência suicida, é melhor ser um gordinho feliz, que depois você vai tratando, vai trocando a medicação e você vai se ajustando. Outras coisas que podem causar também obesidade: ovário policístico, alteração do cortisol, corticoides formados ao longo prazo, corticoides tomados ao longo prazo em grandes quantidades, elas podem causar o efeito que eles chamam de rosto de lua ou moon face, né? Então, e os corticoides também podem levar à obesidade. Traumas de infância também podem causar distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, queda de qualidade do sono pode fazer com que você ganhe peso. Alimentos processados também fazem com que você ganhe peso. E é diferente de você comer comida de verdade. Tudo que não é processado, pão é processado. Você não colhe o pão na árvore, né? Então é processado. Alimento de verdade, né? Frutas, legumes, né? Verduras, carne, né? Tudo que você não colheu, né? Tudo que você pega da natureza, extrai do mar, né? Ou da árvore, é comida de verdade. Tudo que é processado, né? Pode te fazer mal. Consumo de álcool pode fazer você engordar também. A cada grama de álcool fornece 7 calorias. Cada grama de álcool, 7 calorias. E muitas pessoas bebem para anestesiar a dor, né? Muitos hormônios também fazem com que você ganhe peso. Então, meu irmão, não faça isso, tá? Não beba, não se anestesie, porque quando você voltar da anestesia, o mundo está do mesmo jeito, tá? Então, o estresse e a obesidade acabam se transformando também num ciclo vicioso. Então, Deus ele deixa muito claro para a gente: descanse em mim. Então, se você for uma pessoa muito estressada, você tem a tendência de engordar, que o estresse vai gerar uma compulsão alimentar em você, né? E também, após uma extensa revisão de estudos, pesquisadores noruegueses concluíram que o ganho de peso e os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, são muito maiores em pessoas que engordam por causa do estresse. O estresse acaba engordando e aumenta as taxas de cortisol. Então, quem tem cortisol elevado ganha peso mais facilmente. Outros fatores que também podem corroborar para que você ganhe peso: perda de uma pessoa próxima, né? Essas perdas abruptas às vezes fazem com que você ganhe peso ou que perca peso, ou que você não tenha fome ou que você coma compulsivamente, né? Ou você perdeu o emprego, ou você recebeu uma notícia ruim que te levou a uma tristeza profunda e até mesmo a quadros depressivos. Então, todas essas coisas favorecem o mecanismo de recompensa que é pela comida. A pessoa come, é um ato prazeroso e aí parece que alivia, só que aí piora, você acaba acumulando gordura, né? Uso de remédios hormonais e corticoides, já falei dos corticoides e hormônios, também favorece o aumento de peso e pode promover obesidade porque incham e pode levar também ao aumento de apetite. Alguns remédios que podem engordar são diazepam, alprazolam, né, corticoides, entre outros mais, acabam causando também obesidade. Veja bem, se esse remédio foi preconizado pelo médico, você toma o remédio, porque ele está avaliando ali um custo-benefício. Ele tem que avaliar o que é melhor, o dano menor que vai causar para você. Em vez de deixar você depressivo, com tendência suicida, né, ou se mutilando, ou de repente tendo crises, explosões de raiva, como um bipolar, um borderline, né, ou tendo alucinações, como tem o esquizofrênico, e você tomar a medicação para sanar, toma a medicação para sanar, depois o peso você resolve. O que eu quero dizer com isso é que nem todas as pessoas que estão obesas, elas estão porque querem, elas não são glutões, elas não estão cometendo o pecado da gula, mas elas estão recebendo efeitos colaterais de tratamentos, às vezes genética, né, às vezes por força genética, ou às vezes por um trauma, ou às vezes por um tratamento que elas estão sendo submetidas. Então não nos cabe a julgar também, né? Uma outra teoria também diz que as pessoas mais obesas têm menos dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para se sentir bem e saciado. Com a sua diminuição, a pessoa acaba comendo mais e aumentando a ingestão de calorias. Você vê como é multifatorial isso? Então, para finalizar,
quero deixar claro que as pessoas gordas ou acima do peso, elas não são gordos ou estão acima do peso porque querem. A grande maioria não está nesse patamar de peso porque desejam isso, tá? Porque sabem que muitas vezes vão ser mal olhadas pela sociedade, vão ser achincalhadas, tripudiadas, desprezadas, desdenhadas, inclusive pela família, às vezes pelo cônjuge. Quantas vezes eu já não recebi depoimentos de mulheres que engordaram, elas são mais sensíveis, né? Por um trauma, por exemplo, e estão fazendo uso de medicação e escuta do marido: ah, você tá gorda, eu vou me separar de você porque você tá feia, você tá gorda e eu vou encontrar uma mulher mais nova, ou trai a mulher, né? E a mulher se sente tão mal, a autoimagem dela tá tão destruída que muitas vezes, pasmem, ela aceita a traição, porque ela não se sente merecedora de poder ter aquele marido. Quer dizer, a culpada sou eu sou a culpada porque eu engordei. Não, querida, não. Você muitas vezes é consequência de um tratamento, consequência de um trauma, pode ser genético, nem sempre a pessoa ganhou peso, a pessoa está obesa porque ela quer ser obesa, tá bom? Então você não quer dizer que você seja glutona, que você está no pecado da gula, né? Então, às vezes é um fator hereditário, um fator genético, é um trauma, é a medicação que você está tomando, é um desbalanço hormonal, tem 1000 fatores que podem ocorrer a isso, tá? Então não se coloque culpa, cabe ao cônjuge, cabe aos familiares, aos amigos ajudar, acolher, a pôr para cima essa pessoa, sabe, enaltecer as virtudes. Em vez de dizer, você é gordo, e o que você tem por dentro? Você tem inteligência, você tem alegria, você tem capacidade de resolver problemas, então, enfim, sabe, enaltece os pontos positivos em vez de depreciar os pontos negativos. E às vezes pessoas vão ser obesas a vida inteira, né? Porque tem uma tendência genética para isso, elas economizam energia, né? Outras gastam mais na sua termogênese. Então você não pode julgar essas pessoas, tá? Essas pessoas sim, elas vão para o céu, não vão para o inferno, como disseram infelizmente essas duas pseudo-pastoras, tá? Então existem muitas variantes e Jesus nos ensina valores nobres. Eu já estou encerrando esse vídeo. Infelizmente esses valores nobres que Jesus nos ensinou, eles são muito pouco praticados. Observem bem essa parábola, guarda isso, eu vou finalizar o vídeo com essa parábola. Certa ocasião, um perito da lei, levantou-se para Jesus e pôs a prova. E lhe perguntou, quis pôr Jesus à prova. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, né? Ou seja, para não ir para o inferno, né? O que está escrito na lei? Jesus não perguntou se ele era gordo, se ele era magro, para que time ele torcia, se ele era PT, se ele era Bolsonaro. Ele simplesmente disse, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você lê? Ele respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, amar a Deus, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você acha que quando você denigre o próximo você está amando? Você acha que quando você ofende o próximo você está amando? Para pensar, você está quebrando o mandamento de Deus. E quando você quebra o mandamento de Deus, você se afasta de Deus. Se afastando de Deus, a coisa vai ficar feia. Então aquele homem conhecia a letra, né? Mas não tinha provado. Eu quero que você prove. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo, né? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era uma referência para o povo, um guardião das leis e dos valores de Deus, né? A definição de sacerdote é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Eles representavam o povo diante de Deus, eles ofereciam sacrifícios de animais, cereais, incenso em favor do povo. Os sacerdotes são os intercessores perante Yahvé, perante Deus, em favor dos seus colaboradores, né? E servos. Moisés, por um breve período, cumpriu a função profética e também o papel sacerdotal. Continuando. Quando o homem viu, passou pelo outro lado. O sacerdote, hasta la vista. O que adiantou o título? Nada, né? E que adianta você dizer eu sou pastor? Nada. Né? E assim também um levita. Né? Quem era o levita? Ser levita é exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. O termo levita tem se popularizado com a forma com que são chamados especialmente os ministros de louvor e de músicas evangélicas nas igrejas. Foi a partir desse momento que os levitas foram separados como servos de Deus, uma espécie de sacerdócio. Continuando, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. O levita também.
hasta la vista, o levita, o adorador. Não adianta ostentar cargos, né? Não adianta. Mas um samaritano, quem era o samaritano? O povo samaritano não se considerava um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas que habitavam a histórica província de Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. O judeu não gostava de samaritano. Mas, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, o samaritano que todos desprezavam, né? E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhes: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus pergunta para o perito. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vai e faça o mesmo. Essa é a nossa missão, não julgar as pessoas pela aparência, não condenar as pessoas, não sentenciar as pessoas, não cabe, nós não somos justos nem somos juízes. Isso vai estar em Lucas capítulo 10, 25 a 37. Então não adianta você ter cargos, ter fama, ter dinheiro, conhecer a palavra, cantar louvores e adoração, se você não adora de verdade, se você não ama Deus, se você não ama o próximo, se você não tem empatia pelos que sofrem, você não vive o Evangelho. E pior, denigre, ofende, deprecia, achincalha, calunia, debocha, despreza. Isso não é amor, isso não é ser cristão. Se você age assim, meu irmão, minha irmã, você não conhece a Deus, E Ele também não te conhece. E sabe o que Jesus vai dizer para você? Você é o julgador? Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforce-me para entrar pela porta estreita. A porta é estreita, viu? Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Espero que você entre, que você se arrependa dos seus pecados. E espero que essas pastoras também se arrependam. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês que caluniam, que ofendem, que depreciam, serão excluídos. Está em Lucas 13, de 23 a 28. Pensa nisso, acolha mais. Não julgue, ajude, não julgue, ajude. Não ofenda, incentive, apoie, abrace, ame. Não desperdice o tempo que você tem, não deprecie, exalte as qualidades das pessoas ao seu redor, Aos obesos, aos que estão acima do peso, eu, em nome da igreja, quero pedir perdão para vocês. Em nome da igreja, perdoe-os, porque muitos não sabem o que fazem, e vão colher consequências disso, viu? Vão ser deixados de fora. Eles colherão sérias consequências dos seus atos, Deus ama, queridos, vocês, gordo, magro, negro, branco, asiático, de qualquer forma, pequeno, grande, não importa. Deus ama vocês da forma que você é. Surdo, cego, mudo, com cabelo, sem cabelo, não importa. Deus ama vocês do mesmo jeito. Ele deu a vida por nós. Deus ama você do jeito que você é, porque Deus não faz acepção de pessoas. Simples assim, poderoso assim. E nós somos reflexo de Cristo na Terra, devemos espelhar o Mestre, Pensa nisso, que Deus te abençoe e que te guarde e para de julgar os outros. Porque na medida que você julgar, você também será julgado, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.